Foi buscando compreender as formas dos jogos, tendo como fundamento a ideia de um modelo central em que jogo e aluno sejam coerentes entre si e que haja, portanto, uma adequação no que se refere às dificuldades técnicas do jogo, possibilitando dessa maneira a interação do aluno, bem com seu entendimento acerca das situações e possibilidades de ações intencionais na objetividade do jogo. Pensando nisso, que surgiu a TGFU, que é uma sigla inglesa que significa Ensino para Compreensão. Ela foi criada na década de 80, primeiramente por Rode e David, e depois por Lean. Esse modelo ele visa mudar a ideia de um modelo tradicional pautado em técnicas descontextualizadas e em um ensino genérico da manutenção da ordem. E para isso, os fundadores da TGFU propuseram através das perguntas: o que fazer, quando fazer e como fazer, levar os alunos a uma reflexão que pudesse evitar uma forma de alienação do jogo. E para que desse modo, os jogadores pudessem entender o jogo e agir com intencionalidade, conhecendo assim os objetivos desses jogos. O modelo de ensino de jogos se desenvolve ao decorrer de 6 fases, e agora eu vou estar falando um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira fase é a forma de jogo versus alunos, na qual é apresentada uma forma de jogo que seja compatível tanto ao nível de experiência do aluno quanto à sua idade. A segunda fase é a apreciação do jogo, onde o aluno encara as regras, regulamentos, objetivos e modos do jogo, lembrando sempre que cada um desses tópicos pode ser adaptado. A terceira fase do modelo de ensino é chamada consciência tática, onde o aluno deve compreender os problemas, as dificuldades táticas do jogo, sabendo ultrapassar esses problemas. A quarta fase é chamada tomada de decisão, onde o praticante é confrontado com questões de como fazer, que modo fazer, quando fazer, e ele deve lembrar das táticas já aprendidas e dos problemas que já surgiram no jogo para tomar a decisão correta. Bom, nas fases finais, né, da aprendizagem do jogo, temos então como forma natural, né, a busca pela melhora da técnica, né? Então, na quinta fase, ela é a fase em que o jogador, né, o aluno, ele vai buscar então aprimorar, melhorar suas habilidades, né, técnicas para estar atuando melhor dentro do jogo, com melhor facilidade dentro do jogo, né? A sexta fase, ela vem para juntar, linkar todas as outras 5 fases da aprendizagem do jogo, né? Desse modelo de aprendizagem do jogo. Uma vez que é necessário, né, ter essa análise e o aluno poder, então, se colocar, se posicionar dentro do jogo, vivenciando, né, poder vivenciar e executar da melhor forma, utilizando então das outras fases que já foram apresentadas, né? E depois da sexta fase, se inicia um novo ciclo, que seria então um ciclo em que o aluno já conhece as técnicas, né? Ele vai poder então aprimorar suas táticas dentro do jogo, vai poder então explorar melhor, né? É, o jogo e suas características, né? Então, nesse novo ciclo, né, após as fases, que o aluno vai conseguir, então, desenvolver e demonstrar que ele está evoluindo, né, cognitivamente e tecnicamente também suas habilidades, né. E também vale ressaltar que mesmo que após o aluno passar para essas 6 fases, né? É esperado que ele tenha um bom desempenho, um bom desenvolvimento, assim, em um nível elevado, né? Um nível maior, mas que se esse aluno, então, nesse novo ciclo, não alcançar esse desenvolvimento esperado, né? É, não deve se desmerecer, né? Desvalorizar todo aquele processo de aprendizado que ele teve para chegar então ao nível que ele se encontra, né? Mesmo que ele não venha ter assim níveis de performance, né? Alcançado
as habilidades de determinado jogo, mas que ele possa então ter vivido uma boa experiência, né? Ter vivenciado de forma satisfatória e agradável a vivência dentro do jogo. Na década de 1990, com seu foco no processamento da informação, da tomada de decisão e na construção do conhecimento, os temas da tática passam a constar da nova agenda da literatura relacionada com o ensino da educação física. O TGFU, com a sua nova orientação para a compreensão, para a tática e para as tomadas de decisões, eles estavam disponíveis para receber os enquadrados novos tributos dessas novas perspectivas. E o Kirk e McPhail, em 2002, propuseram a alteração da designação de alguns elementos do modelo TGFU inicial e acrescentaram focos de interface para aprofundar a relação entre os elementos de modelo para uma perspectiva de aprendizagem situada. Seguem agora no modelo da tabela abaixo como que ficou depois dessa mudança. Vai do 1 ao 6, sendo 1 a forma de jogo, passando pela compreensão emergente, depois desce no número 2, que é o conceito de jogo, o número 3, pensar estrategicamente, passando pela percepção dos sinais, indo para o número 4, que é a tomada de decisão, que seria o que fazer e como fazer, e depois passa pela seleção da técnica, vai para o número 5, que é a execução do movimento, e passando pelo desenvolvimento da habilidade, vai para o número 6, que é a última, que é a performance, que é a participação periférica legítima. Continuando um pouquinho sobre o estudo do TGFU, eu vou falar um pouquinho sobre o professor e como ele deve fazer o jogo de forma apropriada, para apresentar algumas formas que os alunos consigam usar. Surge uma interface entre a forma de jogar e o conceito do jogo. Isso porque a pessoa tem que usar um pouquinho a mente, a lógica, além do básico, da finta, ou do drible, ou de alguma coisa. Ela tem que usar um pouquinho mais a cabeça, digamos assim. O professor ele usa estratégias para conseguir fazer isso. Uma questão muito forte que tem nesse método é uma boa tomada de decisão. O que seria isso? No handball, tem o pivô. Se o pivô está marcado, você não taca a bola. Ou eu vou dar o exemplo das pontas. As pontas, geralmente, as pessoas puxam a marcação da ponta para o meio, entre os alas e o pivô, para a ponta ficar livre para fazer a passada dela e atacar para o gol, para tentar fazer o gol. A mesma coisa do pivô. Uma pessoa com uma boa tomada de decisão, se ela vê que o pivô está marcado, ela não vai tacar a bola, porque é fácil da pessoa roubar a bola. Aí, o que ela faz? Ela puxa a marcação do pivô para deixar o pivô livre e depois tacar a bola para o pivô fazer o gol. Porque ele livre é mais fácil de movimentar e tentar fazer o gol. Que aí só vai ter ele e o goleiro. Já também, algumas coisas que são muito informativas dessa é a performance. Que ela é numa participação entre a prática e a autenticidade. E alguns significados de algumas experiências que a gente traz para os alunos durante a aprendizagem. E nisso tem a referência de práticas extracurriculares, quanto também nas realidades sociais, nas culturas e entre algumas outras coisas. Bom, ao que Bunker e o Thorpe dizem, né, que o caminho da aprendizagem segue modelos críticos, ou seja, eles seguem umas regras. O que não necessariamente são as mesmas regras que vimos na forma de jogo adulta. Por exemplo, a progressão pedagógica original diz que o aluno ele percorrerá 6 passos. O primeiro deles é a escolha do jogo. Né? Ele vai escolher o jogo que ele vai querer participar, que ele vai querer aprender. O segundo passo, apreciação do jogo. Ou seja, ele vai conhecer o que o jogo pode trazer de bom para ele. Ou o que o jogo tem para ele. Terceiro passo é a consciência tática, que vai conhecer o que a gente pode fazer naquele jogo. O quarto passo, tomada de decisão, que é o que fazer, como fazer e por que eu estou fazendo isso nesse jogo. E a quinta, acredito que seria a mais importante, que é a execução, que ele vai ver o que ele pode fazer no jogo
e vai executá-lo. Ele vai colocar em prática. O sexto e último é o desempenho, né? Vai ser a conclusão. A gente vai ver o que ele fez nesse jogo e a gente vai ter a conclusão da sua atividade. Quando ele faz isso mais de uma vez, por exemplo, ele pratica o futebol mais de uma vez, como exemplo do jogo, ele já tem a noção do que o jogo ele pode fazer para ele, do que pode trazer de bom para ele. Então, esses 6 passos que ele percorreu se tornam 4. Por quê? O primeiro passo ele vai ser a amostragem, que é o conhecimento que o jogo, né, o conhecimento do jogo, a parte igual e a parte diferente que ele tem de experiência naquele jogo. O segundo passo é a representação, que é o que o jogo pode trazer para ele, o que o jogo pode ensinar para ele culturalmente, tipo, no futebol, qual é a cultura do futebol que ele vai querer praticar. Tipo, cada local tem um tipo de cultura. Que a segundo passo seria a representação. O que essa cultura vai representar para o aluno. O terceiro passo seria o exagero, né? O conhecimento prévio das táticas daquele jogo, que ele vai, como ele já fez mais de uma vez, ele vai ter a noção de que que existe mais de uma técnica, que é mais de uma tática. E o quarto passo é a complexibilidade tática, que é se adequar a formas de jogo, de diferentes tipos de jogo, e ter a capacidade de executá-los. Entendeu? Por fim, eu vim complementar um pouquinho do que a gente falou anteriormente e também fazer umas conclusões e citar as referências que foram utilizadas. O TGF-U ele vem sendo bastante estudado na área da educação física, dando ênfase em 2 temáticas, que é no ensino da educação física e da formação dos professores. Isso porque tem uma relação ao debate e ao incremento da produção didática, né? No caso do ensino dos jogos. Alguns autores, eles falam algumas coisas. Tipo, o Metzler, em 2000, ele vai falar que o domínio cognitivo, ele tem que estar no topo, acima do domínio motor e do domínio afetivo. Só que alguns autores, eles vão falar que tem que ter uma maior acentuação do domínio afetivo na evolução do modelo. Isso por quê? Porque quando você fala para um atleta que ele joga bem, você está incentivando ele a continuar. Ele não vai desistir por causa daquilo. Ele vai tentar melhorar. Ele pode estagnar, mas ele tende a melhorar. Igual, se eu chegar para um aluno e falar, nossa, mas você joga muito mal. Ele não vai querer continuar naquilo. Porque ele vai se sentir menosprezado, inferior. Então, você fala, nossa, você joga bem. Ele vai falar, poxa, eu jogo bem, eu posso continuar e melhorar. Então, isso tem alguns autores que trazem do TGF-U. Outra coisa também é que tem a falsa dicotomia entre técnica e tática. E os autores, eles mostram que para você ser um bom jogador, você tem que ter uma boa tomada de decisão, você tem que saber as habilidades e você tem que ter uma execução. O pensamento estratégico também é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Eu vou jogar um futebol. Aí tem todos os marcadores, cada um tem uma função de marcar e tal. Aí eu tô chegando na frente do gol. Eu posso ser a fominha e chutar, ou eu posso ser inteligente. Nossa, aquele carinha da minha equipe tá sem marcação. Se eu chutar pra ele, vai ser ele cara a cara com o gol. Ou com o goleiro, se o goleiro não tiver no lugar certo. Então, isso é uma boa tomada de decisão. É uma jogada que eu não tô querendo me promover, eu estou querendo um bem coletivo. Eu vou citar o nome de dois instrumentos de avaliação de desempenho, que é o Game Performance Assessment Instrument, eu não sei, o GPAI, e o Team Sport Assessment Procedure, também não sei falar, o TSAP. Eles são 2 instrumentos de avaliação que vai mostrar o desempenho do aluno, que vai constituir um avanço. Isso porque ele consegue ver o desempenho na parte da habilidade, na boa decisão e na questão também do pensamento estratégico do aluno. Por fim, eu venho falar aqui que, mais uma vez reforçar, que como todos os campos do mundo, de qualquer coisa, tem problemas,
né? Tem coisas que não dão certo. E isso não dá certo, né? A gente tem também, porque a gente tem alguns problemas por parte de professores, a aprendizagem do modelo, tipo, como vai fazer. Os estudantes também, que são o público de estudo, o objeto de estudo, eles também podem possuir diferenças, entre outras coisas. Eu vou falar pra vocês também, eu vou pegar aqui o nome que eu não me lembro de cor, né, que a gente usou, que foi o 2 textos, além do Arnaldo, que é uma visão integrada do mundo, Think Games for Understand, adequando os estilos de ensino e questionamento à realidade física, que também é de um professor português, que é o Felipe Manuel Clemente, e é da Universidade de Coimbra, se eu não me engano. Ele é do Departamento de Educação de Coimbra. E a gente também usou, por coincidência, né, o do que o Arnaldo falou, só que a gente pegou em outro lugar, que é a investigação sobre os modelos de ensino desportivos, que é do Amândio Graça e da Isabel Mesquita, que também são de Portugal. Essas foram a nossa referência. A gente agradece por vocês terem assistido o vídeo até o final. E a gente espera que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida vocês podem nos chamar, que a gente nos coloca à disposição para responder. Tá? Muito obrigada e tchau, tchau.